Fala, minha torcida alvinegra, mais informações do nosso Botafogo. E hoje eu tenho novidades para falar para vocês sobre o mercado da bola do nosso clube. Inclusive, um site turco publicou o Savarino aí como possível reforço do Trabzonspor da Turquia. Olha isso, né? Bem próximo a um jogo importante do Botafogo. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Atlético Goianiense, que recusou mais uma proposta de 2 milhões por seu zagueiro. O Botafogo agora mirou os olhos em outro zagueiro de outro clube da Série B. E, cara, tudo isso eu vou falar pra vocês nesse vídeo, mas antes eu quero pedir pra você que não é inscrito para se inscrever, deixar o like, compartilhar. E assim que acabar a matéria, eu volto pra atualizar vocês sobre o jogo de hoje e sobre essas informações. Hoje tem LDU e Botafogo, é o jogo decisivo das oitavas de final da Libertadores. Olha o provável time do Botafogo no telão para você. É o John no gol, Vitinho, David Ricardo ou Marçal, com Alex Barbosa e Alex Telles. Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Matheus Martins ou Montoro e o Arthur Cabral de centroavante. A gente bateu um papo exclusivo com o jogador mais antigo desse elenco do Botafogo. Ele é lateral, né? Mas hoje em dia, como eu mostrei na escalação aí pra você, tá disputando espaço na zaga. Passear pelas ruas de paralelepípedos do Centro Histórico de Quito é também encontrar tesouros em forma de igrejas magníficas, grandes praças, palácios elegantes, museus e moradores falantes. Esse centro vibrante foi eleito Patrimônio Cultural da Humanidade em 1978. Símbolos antigos que geram reconhecimento e respeito. E assim também é no Botafogo. O mais maneiro é o tempo já que eu tenho no Botafogo, né? Conhecer o clube da maneira que eu conheço. Marçal, 36 anos. Um dos jogadores mais antigos e respeitados do atual elenco alvinegro. É troca de experiência. O Botafogo tem contratado muitos jogadores jovens. O Montoro também, quando chegou, foi um que eu fiquei muito em cima dele. Ele dava 2 toques na bola. Eu falei, cara, isso daí faço eu. Você veio para fazer outra coisa. Chegou ao Botafogo em 2022. Fez parte do time que conquistou o Brasileiro e a Libertadores no ano passado. No fim de 2024, não teve o contrato renovado. 4 meses depois, o jogador acabou aceitando uma redução salarial e voltou a ser opção para a lateral esquerda do Botafogo. E de uns tempos para cá, na zaga também. Devido aos constantes desfalques no setor, o lateral tem atuado improvisado como zagueiro. O meu perfil é esse, muito de falar, de orientar. Quando você é zagueiro, está vendo de trás, você consegue passar com mais clareza ali as coisas para os colegas. O Marçal vai precisar disputar espaço na zaga com o David Ricardo, que está recuperado de contusão. No decisivo jogo que vale uma vaga nas quartas de final da Libertadores, contra a LDU. Time muito físico, muito forte. Mostrou isso no primeiro jogo, com essa vantagem que eles têm, né? Que é a altitude. Vai fazer do jogo pra gente um jogo ainda mais difícil. A altitude de 2.850 metros de Quito. Ontem eu cheguei no quarto um pouco ofegante, achei estranho, né? Mas é isso, é aquilo que dá um pouco essa sensação de que parece que falta um pouquinho de ar. O Botafogo já planejou o que vai fazer para minimizar os efeitos da altitude. Tentar diminuir um pouco bolas longas, por exemplo, né? Para a gente não fazer grandes distâncias quando a gente está com bola. Ter mais a bola. Muito importante também é estar preparado para esse embate físico. Campinho do Fogão na tela pra gente começar a esquentar esse jogão do Botafogo. O Botafogo enfrenta a LDU lá em Quito, Liga Deportiva Universitária. Treinador é ele, Bigode, Ancelotinho. John ou Neto, mas é o John. Vitinho, aí sim, o David Ricardo ou Marçal, o Alexander Barbosa do lado de lá, titular absoluto, Telles, Marlon Freitas, Danilo, que tá na pré-lista do Ancelotão, Arthur, Savarino, que se fizer gol, der passe a hora, a gente arrebenta, Montoro ou Matheus Martins na esquerda, na frente, Arthur Cabral. Esse é o fogão que vai a campo logo mais. Desafio muito complicado pro Botafogo, mas, como a gente fala aqui, já começa classificado. E a volta, ganhou em casa. Se o David Ricardo voltar, para mim é muito importante, porque é um cara que é zagueiro, né? O Marçal tá ali quebrando um galho, é mais lateral do que zagueiro. E aí eu acho que vai ter uma mudança de posicionamento, né? O David Ricardo vai pro lado esquerdo. Ou o Marçal, né? E o Barbosa vem jogar pelo lado direito, que é algo que ele já vem fazendo desde a saída do Jair e a lesão do Pantaleão.
E no mais é um time que a gente já conhece muito bem. Eu acho que Danilo e Marlon Freitas estão cada vez mais, vão se adaptar um ao outro, às características do outro. E o Botafogo é quem tem a ganhar com isso. E lá na frente, a dúvida do Montoro com o Matheus Martins, eu acho que é justificável pelo que o Montoro não vem apresentando nesses últimos jogos e pela forma com que o Matheus Martins voltou também da lesão. Voltou muito bem, sendo incisivo. Aquele 1 contra 1 que a gente já conhece dele, que é muito forte. Então pode ser uma alternativa também interessante para o David. Acho que o Botafogo hoje tem a vantagem, apesar de jogar na altitude. O Botafogo tem tudo para sair de lá classificado. E fisicamente, né, o Flávio? Ele treinou de titular, tá? O Matheus Martins. Aí. E fisicamente o Matheus Martins consegue entregar mais do que o Montoro, até porque o Montoro é um garoto. E o Botafogo tem que ficar atento muito à parte física. O Botafogo entra classificado. O Botafogo não tem a necessidade de vencer o jogo para classificar. Ah, mas vai entrar para empatar? O Botafogo tem que entrar para vencer, mas se empatar ele está dentro. Ele não tem que correr riscos que não tenha necessidade. O futebol, nesse tipo de competição, o jogo é de 180 minutos, né? O jogo da volta e o jogo da ida. O Botafogo chega com a vantagem, tem que usar essa vantagem até onde conseguir. E a gente sabe que o jogo lá em cima da montanha, né, 2.850 metros, é difícil de se manter num nível de rotação de intensidade. Quanto mais energia o Botafogo conseguir economizar para poder despender na hora que for necessário, as chances de classificar aumentam muito. E torcer para que o Arthur Cabral esteja afiado para botar a bola para dentro. Ó, Botafogo, voltando agora aqui pro jogo, o Botafogo vai com o time ofensivo, pelo que a gente está vendo aqui. O time vai para jogar bola. Não vai para sentar no regulamento, como o Fernandão gosta de falar. O Botafogo vai para jogar bola. Até porque o Botafogo é melhor que a LDU, né? Bem melhor. E essa LDU não é uma LDU, aquele time pavoroso com o Guerron, ou o outro depois que ganhou do Fluminense de novo, ou que vem jogar aqui nesses últimos anos. É um time que é treinado pelo Thiago Nunes, que assumiu não tem muito tempo, perdeu o Alex Arce, que era o principal artilheiro do time, foi para o futebol argentino. Então é um time que ainda está se adaptando, está voltando a caminhar. Eu acho que o Botafogo precisa ter uma postura hoje de, assim como o Fernandão disse, entender o tamanho da vantagem, mas não pode abdicar de jogar em prol disso, porque a gente sabe que na altitude as coisas são um pouco mais complicadas. Mas eu volto a repetir, individualmente e coletivamente, o time do Botafogo é muito melhor. Eu acho que hoje pode até ser que passe um sufoco por conta da altitude, mas eu estou confiante na classificação. Já voltando aqui com vocês, vamos começar falando primeiramente sobre essa zaga do Botafogo. Quando eu falei aqui 3, 4 dias atrás, me criticaram. Teve algumas pessoas falou até um tempinho atrás aí que eu tava falando sobre esse jogador e sobre o Atlético Goianiense. Mas olha só, galera, o Atlético Goianiense recusou a terceira proposta seguida do Botafogo, dessa vez aí 12 milhões de reais. E o que é que eles alegam, né? Isso porque o Botafogo tava praticamente certo, isso porque o Botafogo tem um bom contato com eles, uma boa parceria, sei lá o que, e o Botafogo ainda se dispôs, proposto a ajudar o Atlético Goianiense a encontrar um zagueiro à altura para repor a saída do cara. Aí eu falei aqui em um vídeo, e se o Botafogo tá utilizando o Scout para encontrar um Atlético Goianiense à altura desse jogador, por que não usou a seu favor e quer usar para outro clube, né? Então, assim, algo de errado aí não está certo. É aquela frase, algo de errado não está certo. Mas vamos lá. Foi recusado 12 milhões de reais e a oferta do Alvinegro, do nosso clube, do nosso glorioso, do nosso Botafogo, previu parcelamento, mas com praticamente todas as parcelas quitadas até o fim deste ano, galera, 2025 ainda. Aí o Atlético Goianiense disse que é inviável e mesmo que não tenha desistido da contratação do atleta, o Botafogo já se mostrou incomodado com essa situação. E segundo o canal do TF, galera, o Botafogo agora deve partir para outro nome e avançar pelo Gabriel Bahia. Quem que é o Gabriel Bahia? Gabriel Bahia é o zagueiro do Volta Redonda, tá? O zagueiro do Volta Redonda da Série B. Já foi citado como um dos melhores da competição. Então, assim, é algo que me preocupa, por quê? Porque o Botafogo, galera, tá com dificuldade em contratar. Cara, olha, assim, mais uma vez, eu não tô diminuindo outras equipes. Não é isso, mas o Botafogo se mostra um clube, assim, que para equipes de Série B, se mostra como se o Botafogo fosse hoje um outro clube que não pagasse, sabe? Tipo, o Botafogo tem condições financeiras, mas não consegue tirar jogadores de clubes inferiores, de clubes menores, de expressões menores, tá? Não me entendam mal. Por favor, eu não tô dizendo que os outros clubes são fracos, não tô tirando outros clubes pra merda, não é isso. Mas o Botafogo não consegue tirar zagueiros desses clubes, porque devido aos problemas da SAF, entre outras coisas aí que eu não vou citar aqui agora. Então, assim, o Botafogo deveria ir atrás de zagueiro consolidado, na verdade, zagueiros que realmente vai dar um corpo melhor ao elenco, porque
Cara, o Botafogo esse ano, pra ganhar a competição, vai ter que ralar o joelho, velho. Vai ter que ralar os punhos no chão. Então, punho, cotovelo, é tudo. Não dá pra ficar um leilão com os jogadores se o clube não quer. Cara, foi 3 propostas, eles não aceitaram, só querem o valor à vista. O parcelamento era até pagamento até pro fim do ano, eles estão com medo de não receber ainda. Então, se isso é porque tem uma boa parceria e é porque estava quase certo, imagina os que não tem nada próximo. Então, assim, complica. Aí o Atlético Goianiense fazendo jogo duro, o Botafogo agora deve avançar pela contratação do zagueiro Gabriel Bahia do Volta Redonda. E, assim, a informação é do TF, tá, galera? E outra coisa, aí agora me diz, e se o Volta Redonda não quiser vender o atleta, como é que a gente fica? É complicado, cara. É complicado. É assim, eu não sei mais o que é que o Botafogo quer para esse ano 2025. É um planejamento, sinceramente, horroroso. Desfez totalmente a equipe que nós tínhamos campeã, trouxe treinador que não devia, que era o Renato Paiva, agora trouxe o pequeno Ancelotti aí, como todos chamam. Mas não dá nem para criticar o treinador, porque ele não tem um elenco assim que realmente vá dar para ele fazer. Ele tem se mostrado um bom treinador. É normal errar, tá, galera? Um jogo ou outro ele pode errar na substituição, mas é aquela questão, cara. Você tem que dar um elenco bom para ver a potencialidade do seu treinador, da sua equipe. Mas se você tem um elenco limitado, ele vai fazer o que pode ali, e assim, tá fazendo até muito bem, na minha opinião. Tem feito bons jogos, agora, às vezes ele dá um errozinho, isso é normal, como eu falei pra vocês. E pra fechar aqui com chave de ouro, vamos falar aqui sobre o Savarino. Um site turco põe Savarino do Botafogo na mira do Trabzonspor da Turquia, como eu falei pra vocês. Então, o site que é Gunebax, é algo assim. Publicou ontem o interesse do Trabzonspor da Turquia pelo nosso meio atacante do Botafogo, o Savarino. A reportagem é assinada pela jornalista Ece Alper. Cara, é de lá, tá? Do lugar da Turquia para lá. Então, assim, de acordo com a matéria, o Trabzonspor já começou as tratativas com o jogador e o Savarino estava vendo com bons olhos uma transferência. Seu valor estimado em 10 milhões de euros e custa cerca de 64 milhões de reais na cotação atual. A notícia não, galera. A notícia, né, não deixa de causar uma certa estranheza. Por quê? Porque o Savarino recusou até ir para a Europa, para o Lyon. Ele mesmo falou sobre isso. Agora aparece aí essa matéria deles lá. E o pior é que não é nem de um brasileiro pra gente falar assim. Pô, cara, os caras estão falando isso porque é a véspera do jogo importante. Então, assim, é meio complicado. O Botafogo, todo mundo que chega, será que vai levar jogadores de Botafogo? Chegar com 10, 15 milhões de euros, de reais, vai levar e vai desfazer o elenco. Aí, John Textor vai e repõe com o moleque no time. Repõe moleque, toma moleque. Os veteranos que trouxe, na minha opinião, não estão rendendo. Arthur Cabral não está rendendo o que deveria render. O Joaquim Corrêa até agora não mostrou pro que veio. Nathan Fernandes é novo, mas, cara, sinceramente, não dá para ver ele como um cara que, assim, o Botafogo pode esperar dele definir um grande jogo. Cara, ele é muito imprevisível, né? É igual o Jefinho. O Jefinho vai jogar um jogo igual ao último jogo contra o Palmeiras. Jogou bem, mas vai jogar outro jogo, você vai ver, vai jogar ruim e fica 3, 4 jogos sem jogar, 2 meses, machuca e, cara, dá nisso. Então o planejamento do Botafogo tá horroroso para esse ano. Espero que ao final dessa temporada o Texas já comece a se planejar reforços pro próximo ano. E se for para vender jogadores bons que nós temos, que eles já comecem logo a contratar. Porque, meu amigo, a gente perdeu Recopa e Supercopa por falta de planejamento, não tínhamos um treinador, não sei quantos dias, quando trouxe o Paiva, clava o time todo para trás. Inclusive até estão falando hoje que o Botafogo pode entrar até com 3 volantes. Na minha opinião, isso é um erro, cara. Vai entrar para defender com 3 volantes? Não, tá errado isso aí. Coloca ali o Savarino no metacampo, coloca o Savarino no meio, joga o ponta Matheus Martins lá, coloca Arthur Cabral, Arthur do outro lado, os 2 volantes que nós temos e vamos pro jogo, cara. Vamos pro jogo, a gente tem capacidade de ganhar da LDU lá dentro. Então, assim, não dá pra segurar esse tipo de coisa, não. Galera, é a informação que eu tenho pra trazer pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus te abençoe, te encontro amanhã e espero trazer boas notícias pra vocês amanhã da nossa possível vitória hoje. Até o próximo, tamo junto. É nóis.